question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te toucher. Oh. Yelele baba Yelele baba Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te toucher. Oh. Yelele baba Yelele baba Allons-y. Il est hors de question. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele baba Yeso yo Yelele baba Allons-y. Oh, il est hors de question que tu Yeso yo Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele baba Tozo benga yo Yelele baba Fongola lola Yelele baba Tozo luka yo Yelele baba Tozo yemba yo Yelele baba Tobeti maboko Yelele baba Tobeti maboko Yelele baba Tozo benga yo Yelele baba Fongola lola Yelele baba Jutiste kembo Yelele baba Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question Yesu Zambe Zamba balogi Tozoluka yowa Yahweh Yelele baba Tobeti maboko Yelele baba Fongola lola Yelele baba Ah, est-ce que nous pouvons danser pour Jésus? Allons-y. Ah, bougeons. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus ce soir? Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te toucher. Oh. Yelele baba Yelele baba Il est hors de question Yesu. Il est hors de question Car je n'ai jamais vu Car je n'ai jamais vu Yelele baba Tozo luka yo Yelele baba Tozo yemba yo Yelele baba Tozo luka yo Yelele baba Fongola lola Yelele baba Tobeti maboko Yelele baba Allons-y. Est-ce qu'on toque dans la mambo baba ça? Toque maboko Allons-y. Ah. Est-ce que tu pourrais pousser des cris de joie pour Jésus ce soir? Ah. Allons-y, mettez maboko là. Toque, allons-y. Oh, Zambé classé, Chango propre, le sambo nangaya motema. Iolele, le sambo nangaya motema. Iolele, le sambo nangaya motema.
oyo kango Nzambe classe chango propre lo sambo nanga ya motema Iolele lo sambo nanga ya motema Iolele lo sambo nanga ya motema Oyo kango o Nzambe classe Allons-y Iolele lo sambo nanga ya motema Iolele lo sambo nanga ya motema Oyo kango o Nzambe classe lo sambo nanga ya Iolele lo sambo nanga ya motema Iolele lo sambo nanga ya motema Oyo kango o Nzambe classe lo sambo nanga ya motema Iolele lo sambo nanga ya motema Yesu Iolele lo sambo nanga ya motema Oyo kango Oyo kango Toye koluka yo Oyo kango Yoka lo sambo nanga na bogwa lelo Nzambe classe chango propre lo sambo nanga ya motema Iolele lo sambo nanga ya motema Iolele lo sambo nanga ya motema Oyo kango Nzambe classe chango propre lo sambo nanga ya motema Iolele lo sambo nanga ya motema Iolele lo sambo nanga ya motema Oyo kango Nzambe classe lo sambo nanga ya motema Iolele lo sambo nanga ya motema Iolele lo sambo nanga ya motema Oyo kango Nzambe classe lo sambo nanga ya motema Nzambe lo sambo nanga ya motema Iolele lo sambo nanga ya motema Oyo kango Yesu Acclame le Seigneur. Betela Nzambe wana maboko. Acclame a Deus. Soki oza na esengo na deuxième jour ya maboko Si libetele maboko nesse pembeni segundo lobeleme. dia, aclama. Tombola mangongo na yo maboko pesa Nzambe wana merci. Levanta sua voz e começa a agradecer a Deus. Banda ko célébrer komba Nzambe. Celebra o nome do Senhor. Dis merci à notre Seigneur. Agradece ao nosso Senhor. Moto moko azopesa Nzambe merci. Alguém está a render graças Pour la deuxième journée na biso ya mabondeli. pelo segundo dia de oração. Tonda Nzambe bien-aimé. Agradece ao Senhor bem amado. Alobi mon nom bénit l'Éternel. A minha alma bendiga o Senhor. Et n'oublie aucun de ses E bienfaits. não esqueça de nenhum dos seus Les ali benefícios. deuxième journée na biso ya renforcement spirituel. É o nosso segundo dia de ênfase Mokolo oyo espiritual. molimo santo azo capacité biso na nguya na ye. Dia que o Espírito Santo nos capacita do seu Dis poder. pesa Nzambe wana merci. Agradece. Merci Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Merci Jesus. pour la force. Obrigado pela Merci força. pour la santé. Obrigado pela saúde. Bien-aimé zala reconnaissant Bem pa amado, Nzambe. seja grato ao Na Senhor. deuxième journée ya biso ya mabondeli. Nesse segundo dia de Oyo je n'ai oração. pas mbatté bien-aimé. Não jejuaste em vão. Ezala makambo ebele Nzambe azosalela biso na poko Há alelo. muita coisa que Deus opera Pesa ye nesta merci parce que tarde. azosala yango. Agradece porque Ele Papa está tu fazendo. reconnaître présence na yo. Pai, nós agradecemos a Saint-Esprit de sua l'Éternel presença. manifeste-toi. O Espírito Santo manifesta-se. Moto moko asengi parole ya Alguém Nzambe. pensa a palavra de Deus. Nzambe alobela biso. Senhor, fala conosco. Senga liloba ya Nzambe. Essa palavra de Deus Atindaki liloba. enviou a sua Pe liloba palavra. ememaki bwanya. E a palavra trouxe Ememaki changement na vie sabedoria. ya Trouxe bato. mudança nas Senga vidas. parole na poko alelo. Essa palavra
nesta tarde. Saint-Esprit asunga Que o biso. Espírito Santo Na nos liloba ajude nena poko com alelo. a sua palavra nesta Merci, tarde. Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Merci, Jesus. le roi des rois. Obrigado, Rei Au dos nom Reis. Em nome de Jésus, de Jesus, nous avons ainsi prié. assim oramos. Père, au nom de Jésus, Pai, em nome de Jesus, glorifiez liloba na deuxième journée à ma bonde. glorifica a sua palavra nesse segundo dia de Lobaki na oração. benga kibino bana Jacob lukanga ya pamba te. Não chamei o filho de Jacó me buscar em vão. Tondimisa mete wana toza présent na présence na yo. Acreditamos que estamos na sua presença. Ezala makambo ebele ezosala biso na poko Há alelo. muita coisa operando Moto nyonso nesta aye na tarde. problème na poko alelo, Todo Seigneur. aquele que veio com problema, Abima Senhor, na solution na kombo na que Yesu saia Christ. com solução em nome Merci de Seigneur Jesus. Jésus pour sali yango. Obrigado, Senhor Jesus, por fazer. Topesi yo lokumu mpe nkembo. Rendemos glória Au nom e du Seigneur honra. Jésus Christ, Em nome do nous Senhor avons su Jesus, prier. assim Amen. oramos. Amém. Mulongi moko abeteli nzambe O maboko. vencedor aclama. S'il vous plaît, Por tofandi favor, na présence ya nzambe. sentamos na presença de Deus. Louez le Seigneur, la fortune et mon partage en 2024. Sou redimido para prosperar em tempos difíceis. Ce qui réellement est liloba na yo betela nzambe wala Se maboko. realmente sua palavra aclama para Deus. Papa na biso ndako alingaka tobetela Yesu Kristo maboko O na pai milolo. de casa gosta Beta susu quando maboko bakisa yango na aclamamos. milolo. Jubila de alegria. Alléluia. Aleluia. Topesi nzambe merci na deuxième journée ya mabondeli. Agradecemos ao Senhor pelo segundo dia de oração. Totaya kopamba malobi epai ya papa na biso ya ndako. Fomos abençoados ontem pelo pai de casa. Topesi merci mingi epai ya nzambe mpo na yango. Muito obrigada ao Senhor para isso. To reconnaître sous présence ya molimo santo na journée ya lelo. Reconhecemos a presença do Espírito Santo para este dia. Kombo ya nzambe pambolama. Que o nome do Senhor seja E bendito. naza reconnaissant na poko ya lelo. Grato sou nesta tarde Epai ya papa ya ndako. ao pai de casa, Le pasteur o national. pastor nacional. Merci papa pour na privilège. Obrigado, pai, pelo Vous méritez privilégio. en côté mes allées grâce, c'est un Não privilège. merecemos, é privilégio, Vous graça. allez pembeni, il y a un grand homme de Dieu qui Está apprendre perante encore na sema kola papa. Grande homem de Deus aprender nos seus pés. Merci papa pour na opportunité. Obrigado, pai, pela Et na ibete oportunidade. même grâce, molimo santo. A mesma graça, o Espírito Oya Santo, tambusaka papa na biso. que guia o nosso Yenda pai. zo kamba biso na poko Ele alelo. que vai nos guiar Et nesta nazo tarde. ndima ete ozo bima awa ya kopambola mana kombo na E Yesu creio Christ. que sairás abençoado em nome de Jesus. Likanisi ya nzambe na mwa o ya mars. O pensamento de Deus para o mês de março. Nzambe alobi servir Dieu paye mieux. Servir a Deus paga mais. Kosela nzambe Servir Deus yango nde futaka malamu. é o que paga bem. Job 36 na verset na yango 11. Jó 36, 11. Ceux qui bakotosa onga na Se lobi. vão obedecer a Ceux qui minha bako se palavra, soumettre. se vão se submeter, Bakosilisa ba vie na bango nyonso na acabarão bonheur. seus dias na felicidade. Yango ezali penser ya molimo santo pona mwana oyo ya mars. É o pensamento do Espírito Santo para este mês. Et ba série d'enseignement E tozo série de partager. ensino a compartilhar. Lobi papa ebe kopesa biso te moko eza intitulé Ontem um pai deu um tema, dévoiler le pouvoir de percer du service du royaume. desvendar o poder de avanço na mordomia do reino. Dévoiler le pouvoir de percer Desvendar o poder de avanço du service dans les royaumes. do serviço no reino. Alléluia. Amém. Praise the Lord. Aleluia. C'est cela qui a été lobi papa ebisi biso que l'église de la fin du temps Entendemos ontem que a igreja do último tempo eza église oyo ezali ordonnée et mema percée. é uma igreja ordenada a levar o avanço. Donc tant bazoloba église Quando falamos de igreja, bazomona peuple oyo azoko appartenir na kati etonga wana. vemos o povo pertencente àquele edifício. Yende aza ordonné Ele que ordenou azwa percer dans tous les domaines. perfurar em todas as áreas. Yango papa talisi biso awa ke na ekole ya Yesu Kristo. O pai disse na escola de Deus, Tokozala toujours na besoin ya kozwa oyo tobengi percer. sempre precisaremos ter avanço. Mais yango esukaka bongo te na ekole ya Yesu papa lobi tokozala na besoin ya kozwa oyo tobengi puissance po todomine. Não é suficiente, mas na escola de Deus precisamos de poder para dominar. Tomonaki wana acte 10 na verset nango 38. Atos 10, 38. Ozala besoin ya puissance Precisamos de po poder dominer. para dominar. Parce que sans puissance Porque sem o poder eza impossible é mwana nzambe adominer. impossível filho de Deus dominar. Alléluia. Amém. Praise the Lord. Alléluia. Papa baki na ekole ya Yesu Kristo. O pai disse na escola de Deus,
Donc on a besoin de changement de mentalité. Precisaremos de mudança de mentalidade. Oh, ya qu'en église pour un changement de mentalité. Viemos na igreja para uma mudança de Tout ça qui mentalidade. exemple, belelo bi papa pesa ki biso eto Recebemos soso la ki malam. muitos exemplos e entendemos melhor. Ya on ba to ba tant o changer position na yo. Quando mudas a sua posição, A position est changer, tant mentalité a moto changer. esta posição é mudada quando a mentalidade muda. Et to zo ki ba commandement lobby ozaki très important. Recebemos instruções ontem importantes Sur Matthieu 6:33. sobre Mateus Et 6:33. moko ya commandement to zo na poko alelo. Dos mandamentos que teremos para hoje Ezali l'intendance de la prière pour l'avancement du royaume. é a mordomia de oração para avanço do reino. L'intendance de la prière A mordomia de oração pour l'avancement du royaume. para o avanço do reino. Luc 2, verset 36 à Lucas 37. 2, 35 a 37. Dans Luc 2, 36 à 37, Lucas 2, 36 a 37. que dit la parole de l'Éternel? O que é que diz a palavra Il y de avait Deus? aussi une prophétesse Anne, Havia uma profetisa Ana, fils de Panuel de la tribu d'Azer. filha de Elle Fanuel da était tribo fort de avancée Azer. en âge Era muito idosa. et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Tinha vivido com seu marido desde a sua virgindade com Restée 7 veuve anos. et âgée de 89 ans. Era viúva e idade de 84 anos. Elle ne quittait pas le temple Nunca deixava et o elle templo. servait Dieu nuit et jour Adorava a Deus dia e noite. dans les jeûnes et em dans la jejum prière. e oração. Parole de l'Éternel. Palavra do Senhor. Tomoni awa batota sabiso prophétesse Anne. Aqui estão nos mostrar a profetisa Ana. Elle a servi son Dieu dans de prières et de jeûnes. Serviu Deus com oração e jejum. Bien que âge avancé, Bem que a idade era mais azala qui avançada. n'a possibilité à servir Nzambe na ba prière. Mas ele poderia servir Deus com orações. Donc comprendre que kosela Nzambe zo qui peut acheter. Entendemos que servir a Deus não tem nada a ver com Mais a ils ont idade. qui peut des positions à moto. Mas diz respeito à Parce que posição do maman on a âge à coração. 84. Porque essa senhora com 84 Après anos kosela Nzambe na ba jeûne, servia a Deus com jejum pe na ba e prière. com oração. Et Nzambe ba ko se E o manifester. Senhor se Et manifestou. pourquoi pas yo? Por que não tu? Alléluia. Alléluia. Donc comprendre que l'intendance de la prière pour l'avancement du royaume, Entendemos que a oração para avanço do reino, c'est un commandement dans le royaume de como Dieu. serviço, é um mandamento no reino de Deus. Alléluia. Amen. Comment de la bonne avancement du royaume ya Nzambe? Orar para avanço do reino de Deus Ezali commandement. é um mandamento. Ezami beko e fanisami na kati ya buku ya É Nzambe. a ordem colocada na lei de Deus. Lobi papa lebi sibiso lobi tant que la parole de Dieu Ontem um pai disse quanto que a palavra de ne Deus devienne pas un commandement, não tornou-se um mandamento, eza impossible moto a jouir na lipamboli. impossível o homem gozar de bênção. Tant que liloba Nzambe ko koma commandement te pona vie na yo. Quanto que a palavra de Deus não será um mandamento para ti. Eza impossible o jouir lipamboli fanisami na malokomi ya Nzambe. Impossível usufruir das bênçãos da parte de Deus. De comprendre que la salle de travail de la prière Entendemos que a sala de parto de oração est le lieu de naissance de multitudes dans l'église. é o lugar de nascença de multidões na igreja. Dans mon salaire ko bondela. Esse trabalho de orar, Balobi yango ezali lieu de naissance. isso que é lugar, sala de La parto multitude na kati etonga de Nzambe. multidões na igreja de Deus. Ésaïe 66 verset 7 à 8. Isaías 66, 7 e 8. Ésaïe 66 Isaías 66, verset 7. 7. Je lis la parole. Leio a Avant palavra. d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Antes de sentir a dor, deu luz. Avant que les souffrances lui viennent, Antes das dores viessem, elle a donné naissance à un fils. deu luz a um menino. Verset 8. Verso 8. Verset 8. Verso 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Quem nunca ouviu esse tipo de coisa? Qui a jamais vu rien de semblable? Quem nunca viu algo Un semelhante? pays peut-il naître en un jour? Uma nação pode dar luz em Ou dia? une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Ou uma nação nascer de repente? À peine en travail, Só no trabalho, Sion a enfanté Sião des fils. esteve de parto. Tusambeli Nzambe na poko alelo. Oremos a Deus nessa Etonga oyo ko se tarde. multiplier na kombo Essa Yesu igreja Kristo. vai se multiplicar em nome de Sion Jesus. en peine travail. Sião em pleno
trabalho. Senhor a enfanté des fils. Deu luz a seus filhos. Alléluia. Amen. Donc travail à prière. O trabalho de oração Et ça là que bato baya ebele ne tonga faz nzambe. com que venha multidão na igreja de Deus. Alléluia. Amen. Donc église nzambe to ko comparer le entreprise. A igreja de Deus é como uma empresa. Wana yonanga to za ba travailler na Assim que kati nós wana. somos funcionários. Yango zo mona na kati église to za ba Por département. isso entendemos aqui temos departamentos. Amen. Amen. Então se okota na kati département, Quando entra no departamento, okwemba ma yari ya nzambe. você agora é Et funcionário de moto Deus. nyonso zo sala akozwa soin ya mosala wana. E toda pessoa que trabalha cuida do trabalho. Ebi ke mosala wanga na zui. Sabe que o meu Na koki trabalho jamais qu'on négliger yango. não posso Parce que nós negligenciar. vamos vivre à travers Porque eu mosala. vivo de acordo a ele. Na kofuta ndako à travers mosala. Pago renda de casa Classe pelo ya bana à salário. travers mosala. Propina dos Ba filhos do besoin nga à trabalho. travers mosala. Minhas Donc necessidades no akobatela trabalho. mosala Vai wana. proteger esse De trabalho. la même manière, Da mesma quand on maneira, s'engage au servir nzambe, quando se engaja a servir a Deus, automatiquement komi mwana musala ya nzambe. automaticamente és funcionário de Deus. Oyo aza na salaire na fait à moi. Que tem salário cada fim do mês. Wana kosala nzambe. Assim que vai Nzambe servir. ode pour abénir yo na Deus kombo na do Jésus Christ. tempo te abençoe em nome de Donc tu Jesus. travailles pour la promotion ya entreprise ya nzambe. Trabalhamos para que essa empresa de Deus vá Yango ezali adiante. posa nzambe na année au É a 2024. sua necessidade para este ano de Donc ntango nyonso 2024. ozobondela mpo na avancement ya Sempre royaume, quando oras para o avanço do reino, ozosoutenir idée ya nzambe sustentas a ideia de Deus. na dernier temps oyo tozali. Nesse último tempo em que estamos. Alléluia. Amém. Ntango ozobondela baamba azala sauvé, Quando ora para a salvação de baamba almas, azala béni, para a bênção de almas, ozosoutenir plan ya nzambe na temps oyo tozali. estás a sustentar o plano de Deus nesse tempo. Alléluia. Amém. Praise the Lord. Alléluia. Donc nzambe acréé oyebeke yo oza wana okobondela mpo na baame na ye. Deus criou você e sabe que estás ali para orar a Alors favor de moto suas nyonso almas. akomaka utile epai ya nzambe Todo homem que é útil na parte de ntango Deus. akoti na pense ya nzambe. É isso quando entra no pensamento Alléluia. de Deus. Amém. Eza année oyo esengeli yo nanga tokota na pense ya nzambe. É o tempo em que nós devemos Wana entrar yokokota no na pense ya pensamento de nzambe. Deus. Assim que Nzambe vai akosala fazer. ozali posa motema no au Ele nom de vai Jésus cumprir Christ. o desejo do Soki seu ondimanga coração. olobi amen. Se aceitas, diz Loba amém. lisusu amen. Mais uma vez, Parce que amém. la prière, Porque a balobi que oração c'est la fossile la plus tranchante é a foice mais afiada de toutes les fossiles. de todas as Oyo eza foices reconnu na makomi ya nzambe reconhecidas na palavra de avec Deus. la capacité de faire produire la terre en Com un jour. a capacidade de produzir a terra num só dia. Donc bazo comprendre prière eza na makambo ebele esalaka. Estão a falar que a oração tem muito a fazer. Esaïe 66, 7 à 8. Isaías 66, 7 a 8. Tu vas lire ça. Vais ler. Alléluia. Amen. Balobi la prière eza na capacité à produire mabele A oração tem capacidade de produzir a terra en un jour em só et dia de donner naissance d'un seul coup à une nation. e gerar de repente uma nação. Lobi papa a expliqué biso sur nation. Ontem o pai explicou sobre nação. Papa bi à chaque fois qu'on a nation na kati ya Bible, A cada vez vai ver a palavra nação na Bíblia. on comprend que c'est un peuple perdu. Vai entender que é povo perdido. Dans le perdu. Os perdidos. Amen. Amém. Donc même Yesu Christ. Por isso mesmo Alors qu'il Jesus, biso ba nation mawa. ele teve compaixão das nações. Il est venu chez les siens. Ele chegou para Les os siens seus. l'ont rejeté. Os seus o Tango rejeitaram. baboye. Quando foi Nde rejeitado, atalaki ba nation. assim que virou para nações, Atini ba yekoli. mandou Alors os dit ba discípulos, kotisa moto nyonso. disse, façam entrar todos. Bokipe kolote. Não ligam tribos. Bokipe longite. Não ligam Wana cara. place ya yo nanga tozwa grâce. Assim que nós Moto recebemos makoloba graça. grâce. Alguém diga Loba graça. lisusu grâce. Mais uma Donc vez graça. nation ezwaki grâce. Nação recebeu graça. Alléluia. Amen. Yango wana vino sengeli olinga Yesu Kristo na motema Por no isso mobimba. na vida deve aceitar Jesus. Est-ce que moto makobetela Yesu Kristo wana Alguém maboko? pode aclamar para Jesus. Donc on comprend que Entendemos que toute église qui maintient la prière pour l'avancement du royaume toda igreja que permanece na oração para o avanço do reino ne peut prendre n'importe quel territoire pour Christ pode conquistar qualquer território para Cristo à n'importe moment. em qualquer momento. Abazoloba, Estamos a falar église nyonso oyo maintenir prière toda igreja que mantém a oração ekoki koconquérir ba territoire nyonso pode conquistar todos os territórios et na moment nyonso. em todo momento. Alléluia. Amen. Acte 2
46 Atos à 2, 47. 46 a 47. Acte 2, Atos 2, 46 à 46 47. a 47. Que dit la parole de O l'Éternel? que diz a palavra? La Bible nous dit, A Bíblia bazalaki diz, bango nyonso ensemble. todos estavam reunidos Na temple, no templo, bazalaki korombre. partindo Amapa na katandangu. pão em casa E bazalaki kozwa ngo na simplicité nyonso. e comiam com simplicidade, Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. alegrando-se, achando graça perante o povo. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles Mas que aqui haviam sido ensemble. salvos, juntos. Alléluia. Amen. Bazalaki ko servir Nzambe na ba prière. Serviam Deus na oração. Et Nzambe Bible solo bazalaki ko se manifester. E a Bíblia diz que o Senhor se manifestava. Le Seigneur te comprendre qu'il y a des territoires pris en otage par l'ennemi. Devemos entender que há territórios em refém pelo inimigo. Yango le Seigneur église et maintenir prière. Por isso a igreja deve manter a Parce que oração. Satan a occupé ba territoire ebelé. Porque Satanás ocupou muitos territórios. Ba bairo ebelé za na otage ennemi. Muitos bairros estão em refém pelo inimigo. Okotala comportement so bairo monika bairo wana basambelaka te. Vai entender o comportamento das pessoas de um bairro. Você Yeba entende que que aqui démon não tem afandela oração. bairo wana. O demônio assentou-se Bairo naquele mokomona bairro. de fois bato ba melaka kaka masanga. Bairro só tem lá Via bato ezalaka embriagados. malamu te. Vida das pessoas Ezala ba estragadas. territoire au Satan a occupé. Há territórios que o inimigo ocupou. Maintenant tous on a besoin de prière. Agora precisamos de oração Enfin encore déloger. para libertar. Alléluia. Amém. Ba force dans son territoire. Essas forças que estão Ba nos force ba territórios. venir ba bairo. Para forças das ruas e bairros. Ini fana so bondela na butu. Uma vez orava de noite. Nzambe bisinga bima libanda ba Deus me disse sair 4h30. para fora às 4h30. Dans la bimi par Quando saí la présence du Saint-Esprit. na presença do Espírito Na moni Santo, papa mo ya biso lo pango la coin azozwa mabele ya bato. eu vi pai da nossa rua, pegava Azozwa mabele areia, au na kata sac. colocava no saco. Azozwa mabele au na kata sac. Pegava areia, colocava no saco. Bisinga omoni. Me disse, vê. Alléluia. Amen. Automatiquement monto ko leka na avenue wana. Automaticamente, quem passa pelaquela rua, S'il n'a pas Dieu, se não tiver Deus, automatiquement za mama na prison. automaticamente está na Et cadeia. que la kano te na kombo de Não será Jésus-Christ. seu caso em nome de Na Jesus. kontina kazaka papa na nga Entro ndako. no manto do Na meu déclaré pai likolo na e yo. declaro Peu sobre importe ti. ba kwa mvuta avenir na bino. Quando vou encantar Bairo a na sua bino. rua, bairro. Quand nous a différents au nom de O seu Jésus-Christ. caso é diferente Dans la Bible, quand em nous a nome de différents au nom de Jesus. Jésus. O seu caso é diferente em nome de Satan Jesus. azana ba piège. Satanás tem armadilhas Na ba domaine nyonso. em todos os Ya mona aspectos. église Nzambe zana besoin de maintenir prière. Por isso a igreja de Deus precisa manter a En fait que oração. monte kufa te pour que sauver ba âme wana bazali Para que banda. o fogo não se apague a fim de salvar almas fora. Alléluia. Amen. Donc papa le bec à chaque prière O Pai disse em cada oração de l'avancement du royaume. para o avanço do reino. Ezali délivrance ya âme moko quelque part. É libertação de uma alma em qualquer lugar. Yo ebite nana bondela po yo fanda na chapelle de Não vainqueur. sabe quem orou para que você seja estabelecida aqui. Alléluia. Amém. De la même manière, Da mesma prière maneira, yo salaka. oração que tu Ezana fazes bénéfice na bato mosusu. tem benefícios para os Peut-être outros. au pays yo ebite. Talvez você não conhece. Alléluia. Amen. Yangwana bien-aimé. Por isso, bem Pour amado, prier pour l'avancement du royaume, orar para o avanço do reino eza travail o efutaka é um malamu. trabalho que paga To bem. sambele Nzambe na poko lelo. Oremos a Deus nessa Wana tarde. okosangaje na ba prière ya Assim que vai Nzambe. se engajar nas orações Okopamba para na o kombo na Yesu reino, Kristo. será abençoado em Nzambe nome na de Jesus. afuta au nom de Que Deus Jésus-Christ. te pague em Si nome tu de crois Jesus. cela, dis Amen. Se acredita, Dis diz encore Amen. Mais uma vez, Donc amém. on peut que les multitudes attirées par la prière Entendemos que multidão atraído pela oração ne peuvent être soutenues que par la prière. só pode ser sustentada pela oração. La Bible multitude oyo attiré na nzela ya losambo. Multidão atraída pela oração Bakozala kaka soutenir pe na nzela ya só losambo. será sustentada pela oração. Galates 4 verset 19. Gálatas 4:19. La parole de Dieu nous dit: A palavra de Deus mes diz: enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs Filhos meus, aqui eu sinto ainda dores de l'enfantement de parto, jusqu'à ce que Christ até que Cristo soit formé en vous. seja formado em vós. Colossiens 4 verset 12. Colossenses 4:12. Colossiens 4 verset 12. Colossenses La parole de Dieu 4:12. nous dit: A Bíblia diz: et Pavra qui est de votre vous salue. Epafroditas vos saúda. Alléluia. Amém. Serviteur de Jésus-Christ. Servo de Jesus. Il ne cesse de combattre pour vous dans les prières, Não para de combater por vós em oração. afin que, Para que parfaite et pleinement persuadé, sejam vous persuadidos. persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Continuem
ia permanecer numa submissão inteira por Deus. Tout le monde a mon seul Nzambe alemba ki te ko bondela pona bato o ba ina itonga ya Nzambe. Vimos aqui que o servo de Deus não se cansou de orar a favor dos que vieram à igreja de Parce Deus. que ko planter ba multitude ba âme nda kwa Nzambe ça combat spirituel. Porque plantar multidões na igreja de Deus é combate espiritual. Il y aura des forces de réclamation. Haverá forças de Ba ko reclamações. réclamer à Moana. Vão reclamar aquela alma. Alléluia. Amen. Parce que combat entre Nzambe na diabolo. Porque o combate entre o inimigo e Il faut Deus examiner na ba âme. está nas almas. Nzambe a besoin de moto pour se Deus manifester. precisa de homem para se manifestar. Satan a besoin de moto pour se manifester. Satanás na mesma. Il y a des démons mais ba fana na nzoto amutu. Por isso os demônios habitam o corpo do C'est un homem. combat spirituel. É combate espiritual. Moto uti par exemple païen. O homem, por exemplo, o Ayena pagão nda kwa Nzambe. veio à igreja, Abani ko bondela. começa a orar. Yeba ke moto na ba ko réclamer ye. Saiba que ele será Mais pas reclamado. moto wana ba longa été. Para não ser Nous vencido, avons besoin de la prière. precisamos de De oração. prier pour eux. Orar por eles. Alléluia. Amen. Lui qui est 11-24 confirmé Lucas yango. 11:24 confirma. So abimisi démon na nzoto ya moto. Quando o demônio sai Aquele do que corpo quelque do part aqui homem, afanda a pele. vai em algum lugar descansar. So ki awumela moni azosala eloko Quando moko o te. demônio acha que não tem trabalho, Alobi akozonga na place awutaki. vai voltar na sua casa. Alléluia. Amém. Na ndako ya fadaki. Na casa onde morava, Praise the Lord. Alléluia. Donc bapona demeure na bango na nzoto ya moto. escolheram a sua moradia, o corpo do homem. Papa pesi biso un exemple ya légion. O pai aqui o pai deu exemplo de legião. Un homme appelé légion. O homem chamado de legião. Comme on a marqué 5 verset 1 à Marcos 13. 5:1-13. Babindeko oyo azaki possédé na ba démon. Esse homem era possuído pelos demônios. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Aleluia. Azali ko vivre na kati ya ba cimetière. Vivia nos cemitérios. Mais tango Yesu aleki na ba côté mosusu pour que Mas nous côté quando sango malamu. Jesus passou por ali pregar a Esprit boa wana se nova, manifesta ki. esse espírito manifestou-se. Nzambe atunye na verset 9. Jesus perguntou-lhe no verso 9. Marc 5 verset 9. Marcos 5:9. Wana Yesu atunye. Jesus perguntou: Quel est ton nom? Qual é o seu nome? A répondre légion est mon nom. Legião é meu nome. Lui répondit-il car nous sommes plusieurs. Respondeu-lhe: porque somos muitos. Abi comme na nga légion. Meu nome é Legião. Le tozaba démon est belé. Somos muitos demônios. Papa fait comprendre parce que taba bengi O légion. pai nos fez entender quando falamos de legião. Donc il ko ba bataillon mobimba. Quer dizer toda batalhão. Donc plus de 6000 démons. Mais de 6.000 demônios. Alléluia. Amen. Tala moto moko za na 6000 démons na nzoto. Olha, alguém tinha 6.000 demônios no corpo. Pour démon moko na ba ko tourber problème vie na yo. Demônio vai confundir Alors tua cet vida. homme avait 6000 démons. Este homem tinha 6.000 Na demônios kati ya nzoto ya moto. no corpo. Nzambe ibotika moto oyo. Disse: deixa Abi ele. bwaka biso na bangulu. Nos deita nos porcos. Alléluia. Amém. Nde Nzambe abimisaka bango baki bango na bangulu. Assim que o Senhor expulsou E e bazongi na matou mai os place porcos, bautaki. voltaram na água onde saíram. Tosambe Nzambe na poko alelo. Oremos a Deus nessa Wana tarde. yo zo gêné. Assim que estás a Wana ko jejuar, passer par les vai corps et le sang. passar pelo corpo e Wana sangue. papa ko pambola E yango. o Pai vai Forme abençoar nyonso ya démon. todo tipo de Oyo demônio atentaka vie na yo. que tenta a sua Eza vida. détruit na kombo na É Yesu Christ. destruído em nome de Jesus. Eza brisé au nom de Jésus Christ. Quebrado em nome de Jesus. Yango wana bato nyonso bayaka na église na nzela ya losambo. Por isso, todo aquele que vê a igreja na Secret ya ko oração, maintenir bango ezali prière. o segredo de os manter é Betela oração. Nzambe na maboko. Aclama para Deus. Acclame pour le Seigneur. Aclama. Donc tu comprends que ce qui ne peut pas empêcher le croyant de prier, Entendemos que o que não pode impedir a crente de orar, ce qui ne peut pas empêcher o que não pode impedir le croyant de prier a crente de orar pour l'avancement du para o royaume, avanço do reino, ne peut pas les empêcher d'avancer dans la vie. não pode os impedir de avançar Yoko na avancer vida. na kombo na Yesu Christ. Vai avançar em nome de Jesus. Jérémie 30, 19 à 21. Jeremias 30, 19 e 21. Jérémie 30, 19 à 21. Jeremias 30, 19 e 21. Oyo koyoko empêcher moto abondela te mpo na royaume. O que não pode impedir ao homem de orar para o avanço do Ekoki reino, mpe koempêcher yo te oyo avancer na vie. não pode te impedir de avançar na vida. Donc si tu comprends que Satan aza na droit te ya koempêcher vino ekende liboso. Entendemos que o inimigo não tem direito de impedir sua vida avançar. Bébé, du millier d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. No meio dele levantarão ação de graça e grito de Nzambe regozijo. azoloba, je les multiplierai. Eu o Na yo te amena wana te. multiplicarei. Não ouviu o seu amém? Et ils ne diminueront E pas. não vão diminuir. Je les honorerai. Vão lhes honrar. Et ils ne seront pas E não méprisés. serão À desprezados. partir de ce A soir, partir desta Yoko sala tarde, multiplier au nom de será Jésus. multiplicado Na em nome ba de faire na yo Jesus. yamba multiplication na O seu kombo na Yesu negócio Christ. multiplica. Verset 21. Verso 20. 21, 20.
Ses fils seront comme autrefois, son ensemble subsistera Seus filhos devant serão moi. como nos dias do passado Et e vão je continuar a châtierai viver. tous ses oppresseurs. E vão castigar todos os seus Toma le boko no bien opressores. aimé. Eleva a sua mão. Oppresseur non soit vie na yo. Toda opressão na Aza sua la vida. châtier panzambe na kombo de E seja Christ. castigado em Aza nome la de Jesus. châtier au nom de Jésus Christ. Seja castigado em nome de Jesus. Verset 21. Verso 21. Son chef sera tiré de son sein. O seu chefe será tirado do Son meio dominateur deles. sortira du milieu de E lui. tirarei perto dele sua Je le ferai aproximará de mim. approcher. Vou lhes aproximar de Et mim. il viendra vers moi. E vão vir até Car mim. qui oserait de lui-même Pois quem tentará dele s'approcher de mesmo moi, dit se l'Éternel. aproximar de mim, diz o Senhor. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Aleluia. Amen. Amen. Et ça n'a force moko te ko empêcher au progresser na vie. Não há nenhuma força que pode te impedir de avançar. Année au 2024. Este ano 2024, Nzamba lobe zali année ya fortune Deus financière. disse é da fortuna. Fortune wana za la partage non na kombo de Isso é da Christ. sua porção Na domaine em nome de sua de vie. Jesus. Em toda a On área da connaît vida. ba vitesse au nom de Jésus Vai Christ. conhecer velocidade em nome de Jesus. Alléluia. Amém. Donc toute personne peut faire quelque chose dans le royaume de Dieu. Toda pessoa pode fazer algo no reino de Deus. Na tongo papa tem biso alobi, De manhã o pai pregou disse: ceux qui s'excusent os que se desculpam s'excluent. se excluem. Amen. Amém. Ceux qui s'excusent Os que se desculpem se s'excluent. excluem. Donc bato bato ko s'excuser na makambo Os nzambe que que dão desculpas para as coisas de Deus je n'ai pas le temps pour prier não pour têm tempo l'avancement du para orar royaume. para o avanço do reino. Soko za na temps kolia Se ko tens tempo sokola ya para ko comer, lata ko tomar sa banho, vestir, fazer Tu auras le temps de prier pour terás l'avancement tempo du para orar royaume. para o avanço do reino. Amen. Amém. Ceux qui ba engagé na musala ba discours parce que l'équipe ba olongolo na Se te musala. empreenderam no trabalho, há muita desculpa, vão te tirar. Lelo ye 10 heures. Ou chega a 10 Peut horas, explication. dá desculpas. Lobi wana tena zo bela. Amanhã não, só estou doente. Explicação. Explicação. Taba ko eva lobi na suka Quando vou ya année. avaliar no fim do mês. Alléluia. Amém. Monto s'excuser ba longole mbala moko na Quem ministère se paix. desculpa sempre é tirado. Eza année no Seigneur ça l'engager na musala É ya o nzambe. ano que deve ser engajado na obra de Deus. Afin au maintenir lui c'est paix na yo. Para manter o seu nome na lista de Nzambe pagos. azofuta biso na lolenge belé. Deus nos recompensa de muitas formas. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu m'a dit à l'obi, papa, bino ba osela nzambe, ne pensez pas nzambe kufuta ka msu mbongo. O Non. homem de Deus disse que você trabalha por Deus, não pensa que vai te pagar pelo Nzambe dinheiro ko só. kufuta auto bengi santé divine. Pode te pagar pela saúde divina. Ako kufuta faveur. Pode te pagar pelo favor. Donc nous sommes ça que ne mbala moko mbala Tudo que moko. você faz dá certo. Nzambe ko kufuta protection divine. Pode te pagar pela proteção divina. Parce que le projet m'a bé, Complotaram contra mais ti, service no e gangi. mas o seu serviço clama. Oye motalona ko buka O yango. que homem semeia E vai gagne cegar. panza me que mwana Clama wa a Deus, intouchable. este é intocável. Okoyi ko simba jamais. Não pode lhe Nzambe tocar. protéger yo. Deus te protegeu. Nzambe za na balolenge belé afutaka moto. Deus tem muita maneira de Parce que makanisi na remunerar. yo eza nzambe te. Porque o seu Oh pensamento nzambe não é abombelo dele. na année 2024. O que Deus preparou Ekokamusa para na este kombo de ano Yesu vai Christ. te maravilhar Ekokamusa au nom de Jésus Christ. Vai te maravilhar em nome de Jesus. Alléluia. Amém. Praise the Lord. Aleluia. Donc tika besquise. Para com desculpas. Quand tu es na service ya nzambe, Entra no serviço Ele de pambo Deus liye kola na e a kombo de Yesu bênção Christ. vai te seguir em nome de Jesus. tu à la prière fervente et efficace du royaume, A du oração croyant, fervorosa e eficaz do reino est le moyen d'accès au percées silencieux dans la croissance de l'église. é um meio de acesso para avanço silencioso para o crescimento da igreja. Acte 2, 46. Atos à 2, 47. 46, 47. Acte 6, 4 à 7. Atos 6, 4, 7. Awa apôtre na verset 4. Os apóstolos no verso 4 Bazonga ki na principe na bango. voltaram nos seus princípios. Balobi te Seigneur tozonga na ministère ya parole. Disseram, devemos voltar no ministério da Nous palavra. continuerons à nous appliquer à la prière E nós dedicaremos à oração et au e ministère ao de la parole. ministério da palavra. Verset 7. Verso 7. Na verset 7. Verso 7. Tomoni loba nzambe eteyamaki. A palavra de Deus foi pregada. Tango batei yango Quando pregaram, avant de comprendre. antes de perceber, Bato banai ko se multiplier na etonga. pessoas se acrescentavam na igreja. Parce que ezaki prière. Porque era Et oração. même qui force à liloba. Trouxe a força na C'est que palavra. moto aye ayoki parole à tout ami. Quando alguém ouve a palavra, é tocado. Pe
afandisami. e se estabelece. Alléluia. Amém. Mota simba ka motema moto c'est le Saint-Esprit. Quem toca o coração é o Espírito Santo. Toze bele awa to fandi me mutabi motema moko na moko c'est le Saint-Esprit. Muitos estamos aqui, mas quem conhece os corações é o Espírito Yene Santo. abi problème yo oyela ke pai na ye. Ele sabe o problema em que te manda lhe Bien que buscar. oya kapona ko adorer ye, Bem que vens para lhe mais en adorar. tant qu'humain, Mas como on humano, s'appelle ba besoin. precisas de Mon Dieu, coisas. c'est le Saint-Esprit de E quem l'Éternel. sabe é o Espírito Santo. C'est à travers la parole. Através da Ne me palavra qui va témoigner na vie ya bato. que levou testemunhos nas Ba porte vidas. fongoma ki na ba vie ya bato. Portas abertas nas Bato baso vidas. ki ba percer na ba vie. Receberam avanço na vida. Alléluia. Amém. To sambeli nzambe na poko alléluia. Oremos a Deus Na nessa koti na tarde. kanta kazaka papa na Entro nganda. no manto do Pai Na de casa déclarer likolo na yo. e declaro sobre Place ti ozalaki bloqué. onde estava bloqueado. Okomi débloqué au nom de És Jésus-Christ. desbloqueado no Place nome ba de Jesus. rejeter ki yo. Onde foste Bazo rejeitado, yamba yo na kombo na Yesu pode Christ. acolher em nome de Affaire Jesus. wana ya avancer au nom de Jésus. Negócio avança. Si tu crois cela, on le dit Amen. Acredita, diz Le bali amém. susu Amen. Mais uma vez. Alléluia. Alléluia. Eza na bato ebele oyo bamonaki loboko na Nzambe. Há muitos que viram a mão de Deus. Tozala ba bénéfice ebele. Há muitos benefícios. Alléluia. Amém. Ya bato bazala babondelaki mpo na royaume ya Nzambe, Nzambe se manifestaki. Dos que oraram para o reino de Deus e Deus se Tomoni moto na manifestou. boso tobengi Père Abraham, Primeira pessoa, o pai Abraão. un intercesseur passionné. O intercessor com paixão. Genèse 18, 17 à 33. Gênesis 18, 17 a 33. Genèse 18, 17 à 33. Gênesis 18, 17 e Ah, tomoni 33. Père Abraham abondaki mpo na Sodome et O Gomorre. pai Abraão orou para Sodoma e Gomorra. Intercedaki mpo na ba peuple oyo. Intercedeu para este povo. Azalaki na souci. Ele tinha Tant essa à comprendre que bazo preocupação. kende ko bombarder peuple mboka ya Gomorre. Quando ouvi Deus a matar a cidade de Sodoma, Abani ko bondela biso Nzambe soki okuta ta ba juste ta ma 100 okoboma bango nyonso. pediu a Deus, se acharem-se injustos, vai matar a cidade. Otela kotika. Ou não vou deixar. Mais ko okuti 50 Se encontrar okoboma. 50, vai matar. Akiti tina 10. Baixou até Azalaki na 10. souci ya bato. Ele tinha compaixão dos outros. Alléluia. Amen. Papa oyo azalaki na ba fonction ebele. Este pai tinha muitas funções. Nzambe abe kopambola papa E Deus Abraham. abençoou nosso pai Na Abraão. Genèse 21 à 18. Gênesis 22, 18. Okotanga ngo na ndako. Vai ler em casa. Tomoni Nzambe alekisaki na épreuve. Deus lhe fez passar por uma provação. Motema malamu ya O Abraham. coração bom dele Esalaki ke azwa lipamboli ekote epai ya fez Nzambe. com que ele possa receber a bênção vinda de Na verset Deus. 16, 17 à 18. Verso 17 e 18. Nzambe azoba, je le jure par moi-même. Deus disse, juro por mim mesmo. Parole de l'Éternel. Palavra do Senhor. Maloba nezala mpona moto Que moko oyo na esta kombo na Yesu palavra Kristo. seja para alguém em nome Nzambe de abiloko Jesus. yo tosinga Por Abraham. me obedecer. Oservir nga. Serviste a Obondeli mim. mpona baninga na yo. Oraste para os outros. Opesi nga mwana moko ya motema. Deste-me o seu único filho. C'est trop tard. É tarde. Yebisa mninga no c'est déjà trop tard. Fala no seu, Nzambe no se seu apamboli yo vizinho, é déjà. tarde. Deus já te abençoou. Année 2024. Este ano 2024. Eza anona lipamboli na kombo na Esse Yesu é o Kristo. ano de bênção em nome Tomoni de Nzambe Jesus. apambolaki papa Abraham. Deus abençoa pai Abraão. Akomaki lipamboli mpona ba génération. Ficou fonte de bênção para Mais gerações. azwaki yango na facilité te. Não recebeu isso Atravalhaki. deliberadamente. Trabalhou. Alléluia. Amen. Dans Romains 4, 16 à 20. Romanos 4, 16 a Azalaki na 20. problème ya kobota. Tinha problema de Mais azalaki gerar, toujours na patience. mas tinha Eh bien, paciência. que Nzambe nga nazo Sabia que servir. Deus em que eu Il sirvo n'est pas un homme pour me mentir. não é um homem para mentir. Lokola alobaka kopesa nga mwana. Como disse que me Alors dará naza filho, toujours engagé na service então na ye. permaneço Et engajado no tomoni serviço. Genèse E 21. vimos em Gênesis Nzambe 21. akanisaki libota oyo. Deus lembrou-se Pe desse apambolaki bango na pai Isaac. e abençoou com Isaac. Na pokwa lelo. Nesta tarde, Nzambe akanisa yo. Deus lembra-se Akanisa de bana ti. na yo. Lembra dos Akanisa seus filhos. famille na yo. Lembra da sua Na família. kombo na Yesu Em Kristo. nome de Jesus. Tomoni moto asuka Paul. Última pessoa, Paul Paulo. azalaki un intercesseur dévoué. O intercessor devoto. Apemaka te. Não se Na descansava. ba prière. Em orações. Kobondela mpona baninga. Orar para os outros. Okomona yango na 2 Timothée 4, 6 à 8. Segundo de Timóteo 4, 6, 8. Bible lobi. A Bíblia diz. Désormais, Adoravante. la couronne de justice. A coroa da justiça. Non, tu vas dans verset 7. Verso 7. J'ai combattu le bon combat. Pelejei bom combate. J'ai achevé la course. Terminei a corrida. J'ai gardé la foi. Guardei a fé. Verset 8. Verso 8. Désormais, la couronne Agora a coroa de justice m'est da justiça me réservée. é reservada. Le Seigneur, O Senhor, le juste juge, justo juiz, me la donnera me dans dará ce jour. naquele dia. Et, et non seulement à moi, E não somente a mais mim, encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. para todos
todos que amam a sua vinda. Paul alobi na seli nzambe. Paulo disse: servi Deus. Nzambe amoni service na E ngai. ele viu meu E serviço. couronne ya lipambo eza E réservé a mpo na ngai. coroa da justiça é reservada por Wana mim. yo kosela nzambe. Assim que vai servir. Couronne ya lipambo A ekomi coroa réservé de mpo na yo. bênção é Année reservada por ti. 2024. Este ano Couronne ya 2024. bénédiction. A coroa de Ya bênção. progrès surnaturel. Progresso Ekomi sobrenatural. réservé mpo na É yo. reservada por Si tu ti. crois cela, dis Se amen. acredita, diz amém. Dis encore amen. Mais uma vez. Donc tu amém. comprends que la prière pour l'avancement du royaume, Entendemos que oração para avanço yango do nde reino. efutaka malamu na vie ya Isso que moto. paga mais na vida do Efuta homem. na kombo na Yesu Que te Kristo. paga em nome Est-ce de que moto Jesus. moko ndimika kofutama na Alguém acredita sala que nzambe? será pago? Soko ndimika kobetela nzambe Se na maboko. acredita, aclama. Que Dieu bénisse sa Que parole. Deus abençoe sua palavra. Tomba loboko no bien aimé pesa nzambe na Eleva merci. sua mão bem amada. Pesa Agradeça ao merci. Senhor. Pesa nzambe Agradece. merci. Agradece. Pesa nzambe merci pour la parole. Agradece pela palavra. Merci Seigneur Jésus. Obrigado, Au Senhor nom Jesus. Em nome de Jésus, de Jesus. nous avons ainsi prié. Assim oramos. Alléluia. Amém. Donc comme le moment très important. Chegamos num momento importante. Toki mateya. Ouvimos a palavra. Alors oza aoza mbala no ya liboso. Então- Olingo pesa vie ne pas Yesu Kristo. Estás aqui, é o seu primeiro dia. Queres dar a sua vida a Jesus? Amen. Amém. Parce que alliance ya liboso sengelo sala ezali kozala na accord na Jésus. A primeira aliança a contratar é ter acordo com Jesus. Tango yambi ye Quando lhe et aceitas, tango saleli ye. quando lhe serves, Automatiquement lipambo les a réservé pour na. automaticamente bênção é reservada Olingo por ti. tobondela pona oza awa na ndako. Queremos orar a seu favor. Estás aqui Olingi em casa. pesa vie ne pas Yesu Kristo. Queres dar a sua vida a Jesus? Tombraka loboko tomona yo. Eleva a sua mão, Tobondela pona yo. queremos te reconhecer. Oza awa Oraremos lingo por pesa ti. vie pas Jésus Christ. Estás aqui, queres dar a sua Moto vida aza awa a linga Jesus? pesa vie pas Yesu Kristo. Alguém cata? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Deuxièmement, on s'appelle awa pesa les aviez pas Yesu Segundamente, Kristo. estás aqui, deste sua vida a Jesus. Et vie contenir makambo ebele osala ete ozonga nsima. Tendo conta muita coisa, Mais olingi bokoma retroceder. bomoko na Yesu Kristo. Mas queres se unir com Jesus? Tosambela mpo na yo. Vamos orar por Tombela ti. loboko place ozali Eleva tomona yo a sua soko mão ozali onde estás, awa. queremos te Olingi acolher. renouveler contando pa Yesu Queres Kristo. renovar a sua Alléluia. aliança com Jesus? Que Dieu nous Amém. bénisse. Que Deus nos abençoe. Betela nzambo na maboko. Aclama para Deus. Acclamez le roi des rois. Aclama para o Senhor. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Wana tozotelema na présence ya Assim que Nzambe. levantamos na Wana presença tango de papa na Deus, biso tozomata na quando etumbelo. nosso Pai está subindo, Église oyobetela Nzambe a maboko. igreja aclama. Acclamons le roi des rois. Aclama o Rei dos Reis. Opambolami mpona liloba oyo Se betela foste kolo abençoado maboko. pela I palavra, receive the aplauda para o word. Senhor. Et tovandi la présence E ya podemos Nzambe. sentar na presença de Deus. Louez le Seigneur, la fortune et mon partage en 2024. Sou redimida para florescer em tempos difíceis. Alors félicitations à yo. Parabéns para ti. Praise the Lord. Aleluia. Amen. Amém. Gloire au Seigneur. Aleluia. Commandement ya Nzambe ezali pas cité. Os mandamentos de Deus não são difíceis. Tozozo yango banda lobi pe yango Estamos a tososoli receber encore aujourd'hui. Desde ontem entendemos hoje. 1 Thessaloniciens 5, 17. 1 Tessalonicenses 5, La 17. Bible déclare, A Bíblia diz: priez orai sans cesse. sem cessar. Ce n'est pas un choix, Não é uma escolha, c'est un commandement. mas é um mandamento. La Bible, priez Orai sans cesse. sem cessar. Et la Bible continue A Bíblia continua. dans Luc 18, Lucas le 18, verset 1. verso 1. Bible lobi, A Bíblia diz au sujet à prière. sobre a oração. Jésus leur adressa une parabole Jesus contou aos pour seus discípulos montrer qu'il faut para toujours mostrar prier. que eles devem sempre orar. Qu'il faut toujours Sempre prier devem orar. et ne point E se nunca relâcher. desanimar. Un commandement. Mandamento. Oyo asimbi vina yo a prière, asimbi vina yo mobimba. Quem toca a sua vida de oração, ele toca a sua vida Une inteira. attaque qui a vu à prière ezali une réelle attaque. Ataque da vida de oração é um ataque Soki real. ozokoka lisusu kosambela te, Se você já não consegue orar, ezala na butu, ezala na ntango seja nyonso, de noite a cada momento, yeba to ozwi réelle attaque na vie saiba na que yo. você recebeu um ataque real. Moto azosala
O homem que ora é aquele que tem carne e água. Et Jésus sait que non tant au continent système il y a prière, au continent système il y a ciel ouvert. Jesus sabe que você, quando entra no sistema da oração, os céus são abertos. Mo Kristo akoki kosambela susu te kala mingi te akokweya O victime. cristão que não consegue orar, ele morre lentamente. Vi a prière na yo ezali vi na yo mobimba. A sua vida de oração é a sua toda a vida. Voilà pourquoi Por isso, soki prière ekoki kozala commandement pour na biso. se a oração é um mandamento para nós, Zamba lobi te prière a liboso Seigneur to sala prière ozo kene akokendisa liboso royaume ya a Nzambe. primeira oração que devemos fazer é pelo avanço do reino. Yango esengela biso nini? Por isso Tu ne devemos. peux pas avoir une prière sans cesse, sans l'aide du Saint-Esprit. Tu não podes orar sem cansar, sem a ajuda do Espírito It's not Santo. possible. Não é possível Kosambela kolemba te. orar sem cansar. Ozala bosenga ya nguya o epesamelaka moto asambela pe alemba te. Você precisa do poder que entregue ao homem para não cansar. Romains chapitre 8, le verset 26. Romanos 8:26. La Bible déclare, A Bíblia diz: et dans notre faiblesse, nas nossas fraquezas, si on ne sait pas ce qu'il nous convient de demander à se Dieu, não soubermos o que convém pedir a de même Deus, aussi l'Esprit nous aide o Espírito nos dans ajuda notre nas faiblesse. nossas Car nous ne fraquezas. savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Não sabemos que convém pedir em But the oração, Holy Spirit. mas pelo Espírito Botomoka Santo. lobi Saint-Esprit. Alguém diga Espírito Nayo ki yote Santo. ogangi Diz Saint-Esprit. Espírito Santo. Belela yeganga sur Saint-Esprit. Diz Espírito Mais le Santo. Saint-Esprit lui-même O Espírito Santo ele intercède mesmo par des soupirs inexprimables. intercede por nós por gemidos. Rappelle-toi par the power of God. E lembra-se pelo poder de Deus. Que molimo na Nzambe tango ayaki O nanu te. Espírito Santo, quando ainda não tinha descido, Même Pierre akoki kosambela te. o Pedro não conseguia orar. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu eyaki. Até que o Espírito desceu, Pierre akomaki moto ya o losambo. Pedro tornou-se um Je homem de veux rappeler à oração. quelqu'un. Eu te Que lembro, tengo sui mate alelo como encore. você recebeu a Le pregação de commandement hoje, ya prière. o mandamento da Ezosenga oração. lisungi ya molimo na É Nzambe. necessário a ajuda do Okoki Espírito kozala Santo. jamais efficace na hotel ya prière. Não pode ser eficaz no altar Soko da oza na oração relation na molimo mosantu se te. você não tem intimidade Eza com o molimo Espírito mosantu Santo. nde azozwa uta na motema ya O tata. Espírito Santo busca do Mpe coração do azotia Pai, maloba kati na yo. coloca a palavra Mpona na sua oyo boca bakosambela para efficacement. saber orar Moto eficazmente. ya mopagano ayokanaka te epai na Nzambe. Pagão não é ouvido a Kaka Deus. oyo azwi volonté ya Nzambe Aquele na que nzela ya molimo na recebe a Nzambe. vontade de Deus Uta pelo na Espírito maloba ya Santo, Nzambe. na palavra Mpe de akoki Deus, kosambela Ele efficacement. pode orar com eficacidade. Fina ye prière eza na sens A te. sua vida de oração Soko não tem oza na relation sentido na molimo na Nzambe se não te. tens relação com o Espírito La Bible Santo. déclare dans Acte 1:8. Atos 1:8. Vous recevrez une puissance Vos recebereis poder lorsque le Saint-Esprit accueilla. quando o Espírito Santo vier. Lorsque le Saint-Esprit accueilla. Quando o Espírito Santo Lorsque vier. l'Esprit de Dieu est acquis. Quando o Espírito Santo veio, Alors bato oyo bakomaki kosambela. estes homens começaram a Lorsque le orar. Saint-Esprit est acquis. Quando o Espírito Santo La Bible desceu. déclare tango ke la Acte 2 maintenant Em là. Atos 2, Le jour il y a Pentecôte. no dia de Bazaki na Pentecostes, chambre haute. estavam no quarto Bazaki alto, kosambela. oravam, Bazaki kozela. esperavam Lisungi ekoma. ajuda de Je vais Deus. t'annoncer encore. Eu te Ta anuncio, vie de prière kozala na makasi te. a sua vida de oração não será Soki oza na forte communion na molimo se mosantu você te. não tem intimidade com o Espírito Voilà Santo. pourquoi tout de suite, by the grace of God, Por isso, daqui a tu ne pouco, peux pas prétendre kozala na molimo na Nzambe. você não pode pretender ter o Soki Espírito yo Santo moko osololaka na ye te. se você não conversa com Non, Ele. molimo na Nzambe esengeli azala kati O na yo. Espírito Santo deve estar La em Bible ti. déclare, A Bíblia tango diz, molimo ekoya, quando o Espírito vier, c'est alors então vous serez mes témoins vocês serão famille na yo, testemunhos na sua família, na Jérusalem, em na Jerusalém, Juda, em Judeia, na esika nyonso. aos confins Tango da terra, akoya, para vir, yakokomisa yo témoin. fará de ti um Eza testemunho. kombo ya pamba te kozala témoin na Yesu. Não é só o nome ser testemunho. Esengeli aya liboso Ele deve vir em po ti ete ye nde akomisa yo témoin na para Yesu. ele te tornar um testemunho. Kozala témoin, ça veut dire Ser testemunho moto moko significa azalaki ntango likambo ezali kosalema. alguém que presenciou uma coisa. So ntango Pierre apesi yo exemple oyo. Eu dou-te exemplo. Ntango Pierre Quando Pedro, mwana mwasi oyo koloba te yo mpo ozalaki na Yesu. aquela mulher disse, você estava com Jesus? Pierre aboyi O yango. Pedro recusou. Abika azali na Yesu te. Eu não estava com Azali ele. na nga témoin na ye Eu te. não era
testemunho. Malami balé. Segunda Moi si vez, mon soeur coudali na pied. uma mulher lhe viu. Abiosa aqui na Yesu. Você estava com Abila Jesus. zala aqui na Ele Yesu. disse não. Azala nga témoin na Eu Yesu. não sou testemunho. Malami sato. Terceira vez. Jusqu'à ce que Até quando Soso uma galinha, aye ko rappeler. o galo lembrou. My God. Meu Deus. Lelo tango molimo na zamba zo kitela yo. Mas quando o Espírito Santo tem Okozana besoin soso te você rappeler não yo. precisa de uma galinha. Okokende koyebisa moto moko. Nós dizerem Que alguém Yesu Kristo azala que bobo. Jesus vive. Okokota na chambre na Entra prière. na sua Okosambela vida pona de moto moko apongo na Ora por mitema. alguém converter o Today in the coração. name of Jesus. Hoje, em nome de Jesus, Avant to leka na communion. antes de passar na Santa By the Ceia, grace of the Lord. presente Ozo de Deus, senga bateme você frère. vai pedir o Actes des batismo. Apôtres chapitre 4. Atos dos Apóstolos À 4, partir verset 13. no verso La 13, Bible déclare. a Bíblia Le diz, même esprit. o mesmo Oh, Espírito et yaki na acte 2. veio no Atos Bazalaki 2, rempli. foram cheios, Le même esprit. o mesmo Espírito Tondisaki bango lisusu. encheu eles de Tango novo. komaki na acte 4. No Ato 4, Ils étaient encore une fois remplis. estavam Les cheios. lieux où ils étaient. Onde eles Et estavam, ninganaki lisusu. moveu-se. Molimo na zamba O yaki Espírito do lisusu. Senhor La veio. saison où tu bengami ko travailler pour la Nessa royaume. estação somos chamados Tu a ne peux pas être trabalhar. témoin de Jésus Não pode ser sans testemunho avoir de été en Jesus contact avec le Holy sem ter Ghost. contato com o Espírito Molimo na Santo. zamba sengela tonda yo, O my Espírito Santo deve God. estar em Na ti. sengi moto na moto par la grâce de Eu Dieu. peço pela graça Et de si kayo Deus. sali baro repote Onde kapa. estás? Tu vas te lever si kayo sali. Levanta-te. Ce que je ne baptême ya Se você Saint-Esprit. não foi batizado no Ce soir in the name of Jesus. esta tarde em nome de Et ça la Jesus, baptême ya molimo na é o zambe. batismo do Espírito Yango ne Santo kotindi kayo kwa le que kosala vai makambo na te zambe. levar a fazer coisas de Deus. Osala voisin pembeni na yo. Esqueça do seu vizinho. Osala moto eki kotika na poka Esqueça de lelo. alguém que veio contigo. Okotombola maboko na yo. Levante as suas mãos. Ozosenga atondisa yo the Holy Peça que Ghost. diz, Deus Yango Espírito, yenda azokomisa biso Ele batémoin. nos torna testemunho. Fila yo ya prière A ozozwa sua vida makasi. de oração terá In força. the name of Em Jesus. nome de Jesus, Somebody azosambela. todos nós vamos Molimo orar. akitela O ngai. Espírito desce em mim. Tondisa ngai maha. Encha-me. Tondisa ngai my Jesus. Encha-me. Tondisa ngai. Encha-me. Ekapataka baraka baria babo. Holy Ghost, Holy Ghost, chapter. Saint-Esprit, metika bara Saint-Esprit. Encha-me. Encha-me. Ireo sareba kapariere rebos. The Holy Spirit. Yemba morimo na zamba kita. Meu Espírito Santo para descer. Yemba morimo na zamba kita. Espírito de Deus que desça. Sikaya kita today. Que Teke pada desça gaba. hoje na sua vida. Tombala maboko na yoli kolo. Levante as suas mãos. Nazaba senga moto asika. Novo fogo. Vina ma prière A changé. minha vida de oração. Holy Ghost Em fire. nome de Jesus. Holy Ghost fire. Fogo. Holy Ghost fire. Fogo. Holy Ghost fire. Fogo. Lift up your hands and pateka pada. Eshatarabasata. Totombali maboko likolo. Levante as suas mãos. Tombala maboko likolo. Levante as suas mãos. Tombala maboko likolo. Levante as suas mãos. Bana kopelela ye. Começa a clamar. Jésus baptisé na molimo. Batiza-me do Espírito Santo. Dalina sala témoin Eu quero efficace. ser testemunha eficaz. Holy Ghost. Shatarabasata. Holy Ghost. Espírito. Holy Ghost. Shatarabasata. Mateka pateka paradata. Iseka temperata paria baba babosa. Maisaka taparata paraka 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 paraka. Bekate. Boripo seka ya baba. Bolima kita, kita, kita. Desça, desça. Kita, 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 kita. Holy Ghost. Desça, desça. S'il te plaît, Sambela, senga Por ye. favor, ora, peça. Tandi Sambela moto, Holy Ghost, come down. Pelo Espírito. Hallelujah. Let the Holy Ghost matter. Espírito, venha. There is a revival, a revival, a revival, a revival. Shakata baraka 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 baraka.
S'il te plaît, si tu parles la langue, libère Por les favor, paroles. se você fala em língua, começa a falar em línguas. Il faut te croire, il y a to pray, to the Holy Começa Ghost. a orar em língua, ora em Si tu língua. pries la langue, prie, Ora em prie. língua, ora em línguas. Il faut qu'il y ait le réveil de l'esprit, non? Você deve ser regenerado Monte pelo quand Espírito. la vie à prière, là, Entre na sua vida de you oração. need the fire of the Holy Ghost. Você precisa do fogo do Ouais, Espírito. ça, là, ils sont pas pongi et tout ça. O que está dormindo que You acorda. need the fire of the Holy Você Ghost. precisa do fogo do Espírito. Non. The Holy Ghost. I need it. Église, prie. Ore, ore. Et c'est que l'ito kende koyebi salabato la tira na Yesu. Devemos testificar sobre Et Jesus. c'est que l'ito sambela para batu babongo ya mitema. Devemos orar pela conversão dos homens. Osala bosenga batemi ya molimo na nzambe. Precisa do fogo do Espírito. Prière na Yesu moto. Só que lançava fogo. Tondi sanga. Encha-me. Yaka papa kete. Tu descends, Yes, the Holy Ghost. puis tout s'arrête. Il y a transfert Fire in the church. Fire. entre ciel et terre. Catch fire. Quand tu descends, Sois moto. ensemble, il y a transfert. My God. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Oh, the fire of the Holy Ghost. L'atmosphère change. Entre ciel et terre. Sois moto, catch fire. Sois moto, catch fire. Receba o fogo. Alléluia. Oh, quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a ton feu entre ciel et terre. Quand tu descends, I need the fire of the Holy Ghost. I need Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, il est là. Ce soir, le Saint-Esprit. Les maladies s'enfuient. my God. Les aveugles voient. My God. Sont That's your fire. Yahweh, par sa puissance, le paralytique Tombola maboko na yo glory. Levantem suas mãos. Oh, ezali tango la réveil. Este é o tempo do Okoki reavivamento. kokota na mosala ya Nzambe te Você soki não oza na pode entrar contact na na molimo obra na de ye Deus se te. você não tem ligação com o Espírito. Zwa moto na deuxième jour ya lelo. Receba o fogo nesse segundo dia. Esprit na yo ezwa Do moto seu ya Espírito, receba moto. o fogo. Fogo. Via prière na yo ezwa A sua moto. vida de oração, receba fogo. Receba o fogo. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Je te donne encore une fois 1 minute pour Eu toi-même. te dou 1 minuto. Sambela jusqu'à 5 heures. Ore daí
Oyoka eloko na kati na yo. Que você receba Okoito pretendre que molimo zakala kati na yo soka sala te. seu Espírito Santo em ti. Azala kati na yo, azala kati na yo. Está em ti. Tu n'as pas être témoin sans l'Esprit de Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost. Zwa moto catch fire. Receba o fogo. Via prière yo ki mo Kristo na yo pela. A sua vida cristã que sai na deuxième jour alelo esprit na yo pela. No segundo dia que o seu espírito catch your fire, fire, fogo, fire. Fogo. In your spirit. No seu espírito. Soki moto ele kitika tina yo eboma ka maladi. Fogo entrar em ti apaga a doença. Maladi nyonso ebebisaka yango. Toda doença é destruída. Esengelo zala témoin ya Yesu. Você deve ser testemunho de Jesus. Via prière na yo sua moto. A vida de oração receba o fogo. Evangelisation na yo sua moto. A sua evangelização receba o fogo. Tu ne peux pas être témoin sans le feu. Não pode ser testemunho sem receive the fire. Receba o fogo. Soko brada pakate pereke sialele katalaba. Isareke teke pereke tabaraga barab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 
na biso. na sua presença. Le monde nous attend. O mundo espera. Sois moto. Receba o fogo, receba. Okoyoka lisusu ya Yesu te. Você não sentirá vergonha de Jesus. Lokola Pierre ayoka kisoni ya Como Yesu. Pedro sentiu vergonha de Jesus. Soni nyonso ya Yesu akufa. Toda a vergonha de Jesus que morre. There is a fire you must get today. Acenda fogo hoje. Receive fire everywhere. Receba. Oza balcão, sika nyonso moto ezopela Onde moto. você está, o fogo acenda. Moto, receive fire, get fire. Receba o fogo. Mokili ezozela wapi bana nzambe. Où sont les fils de Dieu? Onde estão os filhos de Deus? Tokobima para evangelisation na moto. Sairemos para evangelizar com fogo. Babeli bakobika. Os doentes serão Bato curados. bakofungwama. As pessoas vão se abrir. Get your fire today. Olha o fogo de hoje. Masapataka pataka paraka paraka papa tabaraga. Brekete pateka. Prosoko pateka paraba. Na moto wala bashene zokatana. As correntes serão quebradas. Bashene zokatana. As correntes serão Ba quebradas. malédiction zokweya. Maldição está a cair. Délivrance zosalema. A libertação está a ser feita. Amém. Tondi sanga. Lelo na ye. Ipai na yo. Molimo santo. Tondi sanga. Tombola maboko na yo. Eleva as suas mãos. Yambaye, c'est ton jour. Le deuxième Receba. jour. Hoje é o seu dia. Hoje é o segundo dia. Deuxième jour, il y a réveil. Segundo dia do avivamento. Esprit na yo qui soit O moto. seu espírito que receba o fogo. Da saka Em nome de Jesus. As pessoas estão à espera de nós. Esperam para manifestarmos o toque fogo. evangelisation na moto. Evangelizar com fogo. Aleluia. The Holy Ghost.
kita ya solo kita kita ya solo kita Shakapata Baraga, we need that. Holy God. There is a fire on the top. My God, catch fire. Catch fire. I need the fire, fire, fire. I need the fire. I need the fire. I need the fire. Revive me. Merci por amor, teu amor e meu santo. Obrigado por este fogo, Senhor. Via prière eu changé. A sua vida de oração mudou. Amém, amém, amém. Evangelização eu changé. A sua evangelização mudou. Mas exequete pataka pateka pataka pa. O mundo está à espera de nós que saiamos com fogo. Os doentes estão à espera de nós. Os problemáticos estão à nossa espera. Que saiamos com fogo do Senhor. Que recebam libertações. Para levar o fogo. Merci, Seigneur. Thank you for the Holy Spirit. Obrigado, Senhor. Sonia Yesu ekufa. Que a vergonha de Jesus morra. Sonia koloba na tira na Yesu ekufa. A vergonha do evangelho morra em ti. Zamba komisario litatoli a partir de ce soir. Que um testemunho vivo. At the fire of the Holy Spirit. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Queremos passar na Santa Ceia em memória do Senhor. A cada momento que se reunirem, façam isto lembrando de mim. A Santa Ceia que vai entrar em ti é para mostrar Jesus por fora. Que as pessoas vejam Jesus em tudo que tu falarás. Tudo que não é de Deus a partir de hoje. Aleluia. Aleluia. Isto não é uma gasosa, é sangue. Onde você pisar, Jesus lá estará. Este não é pão, mas é o corpo, carne. As pessoas enxerguem Jesus na sua entrada.
Aleluia. Malchance não se kufa. Todo o azar que morda. Tudo que te bloqueia, que morda. Aleluia. A sua vida de oração recebeu fogo. Toda pessoa que está doente repara no seu corpo. Vieste doente, há uma coisa que aconteceu. Recebeu a cura. Você vai dormir como um bebê hoje. Father, in the name of Jesus. Pai, em nome de Jesus. Declaramos que isto é Santa Ceia. É a mesa da bendição. Que o Espírito Santo acendeu fogo. Queremos se tornar igual ao Senhor. Decretamos em nome de Jesus. Este é a sua carne. Foi quebrado para nós. É o seu sangue para a nova aliança, da bênção, não da pobreza, não do obstáculo. Em nome de Jesus. Entramos na família dos testemunhos de Cristo. Onde estarás verão Jesus. Em nome de Jesus. Avec action de grâce. Estás a comer pela ação de graça. Dans le nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Vanda, s'il te plaît. Senta, por favor. Gloire au Seigneur. Glória ao Senhor. À la grâce du Seigneur, lobby ezali soirée na biso ya percée. Amanhã será nossa tarde do avanço. Na sengo yakana 3 sujets na yo, 3 sujets. Venha com 3 petições de oração. Olingi te solo nzamba sala na mois de mars. O que tu queres que Deus faça neste mês de março? Lobby 16h30. Amanhã às 16h30. Na presença de Deus. Não deixe os seus filhos em casa, traga eles. Et demain nous avons promis de bonde rapport à ma femme. Amanhã vamos orar por todas as mulheres. Todas as mulheres estejam aqui, vamos orar a favor de vós. Para Deus abençoar a sua vida em todas as dimensões. Em nome de Jesus Cristo. Podes convidar outras pessoas para participar no culto de amanhã. É o encerramento da oração. Algo grande vai acontecer. Em nome de Jesus Cristo. O coro vai cantar. Molimo kita tosengi osala etola lelo Yetsola Masia Namitema Yabasantu na yango pole na yo ya Pole Kantambe Gengisa Bandibi Tomona Guyana yo Mokoti Molimo na yo Molimo Kita Tosengi Osala Napokwa lelo Netsola Masia Namitema Yabasantu nyonso na yango tosengi pole na yo pole engengisa bandimi sobona molimo mosanture
oza kozela moto na yo kita lelo yo kita ya solo kita moto na Nzambe kita lelo yo kita lelo yo awa tosangani toza kozela moto na yo esimba mitema kita kita molimo mosantu oza kozela yo kita lelo yo yonde mpole na Nzambe kita lelo yo kita lelo yo nakola na maboko na yo nayekola na kelasi na yo esungi moko yo Shekete baraka pataka baraka baraka. se yo molimo Sikata paka baraka baraka. sokaba puta Ishaka pataka baraka baraka. I need the power. je me suis relevé nabuyana yowe kotika ngatezeleza na numulai molimo na Nzambe akitama wanase lisungi na lema molimo na Nzambe akitama wanase lisungi na mobokoli na ngai kelasi na ngai yo nasilisi nanu koyekola te zala na ngai nanu nasolo na ngai esilisaka nga moto nalingi yo mingi masolo na ngai oyo elongolaka nga pongi ametelango nani yaya zela na ngana yango nazelaka yo yaya nazelaka yo Comece a agradecer a Deus. Agradeça pelo terceiro dia. Bendiz o Senhor pelas novas vidas. Bendiz ao Senhor. Agradeça ao Senhor por este segundo dia. Que você receba o Espírito. Obrigado por me dar nova força. Aleluia. Para abrir os novos caminhos. Thank you for prayers. Thank you for the Holy Spirit. Merci pour la moto. Agradeça pelo fogo. Thank you. De Jésus, nous avons prié. Em nome de Jesus, nós assim oramos. Aplauda para o Senhor por tudo que Ele fez. Gritos de celebração que subam ainda mais.
Ele está te enchendo. Thank you for the spiritual advances. I give you praise. Hallelujah. Amém. Rendez-vous demain à 16h30 dans notre O troisième encontro soirée. é amanhã no terceiro dia. Comme nous avons dit, 3 sujets de prière et pas beaucoup nayo ya percé. Traga 3 petições de oração. Você Nayo vai ter kayo muito de ba avanço. percé. Diga avanço. Lobby force o etindika kabato liboso. Amanhã a força que empurra adiante Eko kita a na kombo na vai Yesu. deixar neste lugar. Tu dois aller de l'avant. Você deve avançar. In the name of Em Jesus nome de Christ. Jesus. Chegaste depois das ofertas, os balaios vão passando. Amanhã tem a hora da oração de manhã às 6 horas. Tome o tempo de maximizar seu dia amanhã. Depois das 16 horas estaremos aqui. Se você buscar, Deus vai encontrar algo. Amém. Vamos partilhar a bondade, sim, a bondade e a graça nos acompanhará todos os dias das nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor para sempre. Louez le Seigneur, la fortune est mon partage en 2024. Sou redimido para florescer em tempos difíceis. Alors parabéns à chacun. Amém, amém.